Café com os Anjos, o seu canal evangelizador. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós. Quem quiser ser grande, seja servo. Este foi o ensinamento que Jesus deu aos seus discípulos naquele tempo e é também o ensinamento que ele dá a cada um de nós nos dias de hoje. Neste vídeo nós vamos refletir o Evangelho de São Marcos, capítulo 10, versículos do 32 ao 45. Mas antes vamos pedir a Deus que nos abençoe com sabedoria e discernimento para que possamos bem compreender aquilo que Deus fala ao nosso coração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor nosso Deus, nós nos colocamos na Tua presença, ó Pai, de coração contrito e humilde, pedindo que o Senhor derrame sobre nós as bênçãos e graças do céu, que o Senhor envie sobre nós a luz do Espírito Santo, para que possamos ter uma boa sabedoria, um bom discernimento diante daquilo que o Senhor fala para nós hoje, através do Santo Evangelho do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Tudo isso te pedimos pela intercessão da Sempre Virgem Maria e pedimos também a presença dos anjos de Deus, de toda a corte celeste, que se coloca em ordem de batalha a nosso favor. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, seja o nosso refúgio contra a maldade e as ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pelo poder divino, precipitai ao inferno Satanás e todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão o meu guia. Retira-te, Satanás, não me aconselhe coisas vãs. É mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo do teu veneno. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Acompanhe comigo, então, o Evangelho que vamos refletir, presente em Marcos 10, versículos do 32 ao 45. Ele diz assim: Naquele tempo, os discípulos estavam a caminho, subindo para Jerusalém. Jesus ia na frente. Os discípulos estavam espantados e aqueles que iam atrás estavam com medo. Jesus chamou de novo os 12 à parte e começou a dizer-lhes o que estava para acontecer com ele. Eis que estamos subindo para Jerusalém e o Filho do Homem vai ser entregue aos sumos sacerdotes e aos doutores da lei. Eles o condenarão à morte, o entregarão aos pagãos. Vão zombar dele, cuspir nele, vão torturá-lo e matá-lo. E depois de 3 dias ele ressuscitará. Tiago e João, filhos de Zebedeu, foram a Jesus e lhe disseram: Mestre, queremos que faça por nós o que vamos pedir. Ele perguntou: Que quereis que eu vos faça? Eles responderam: Deixa-nos sentar, um à tua direita e outro à tua esquerda, quando estiveres na sua glória. Jesus então lhes disse: Vós não sabeis o que pedis. Por acaso podeis beber o cálice que eu vou beber? Podeis ser batizados com o batismo com que vou ser batizado? Eles responderam: Podemos. E ele lhes disse: Vós bebereis o cálice que eu devo beber e sereis batizado com o batismo com que eu devo ser batizado. Mas não depende de mim conceder o lugar à minha direita ou à minha esquerda. É para aqueles a quem foi reservado. Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, indignaram-se com Tiago e João. Jesus os chamou e disse: Vós sabeis que os chefes das nações as oprimem e os grandes as tiranizam. Mas entre vós não deve ser assim. Quem quiser ser grande, seja vosso servo, e quem quiser ser o primeiro, seja o escravo de todos. Porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate para muitos. Muito bem, meus caros irmãos e irmãs, no Evangelho de hoje, nós vemos Jesus caminhando para Jerusalém junto com seus discípulos, e neste caminhar, Jesus vai revelando a todos eles tudo aquilo que iria acontecer com ele em Jerusalém. Jesus vai revelando-lhe a sua paixão, morte e ressurreição. E em que pese Jesus revele toda a verdade em sua plenitude, parece que os discípulos ficam atrelados à paixão e morte,
parece que eles não se importam ou não consideram muito o evento da ressurreição, que seria ali o ponto mais alto de toda a fé cristã, que se efetivaria no decorrer da história. E por isso, os discípulos, sem compreender, ficam tanto quanto espantados, com medo, e começam ali a confabular algumas situações que revelam todo ainda o seu apego ao mundo. Os filhos de Zebedeu, Tiago e João, vão querer ali, diante daquela situação relatada por Jesus que iria acontecer, eles vão objetivar cargos de importância. Eles querem que um sente-se à direita e o outro à sua esquerda. Querem ocupar os primeiros lugares no reino de Deus. Querem ali ter funções importantes. Como são essas funções no mundo em que nós vivemos? Eles não percebem que a lógica de Deus é diferente da lógica dos homens. Que a lógica do reino dos céus é diferente da lógica do mundo em que vivem. E aí então Jesus vai proferir um grande ensinamento. Ele vai dizer aos seus discípulos: olha, se vocês querem ser grandes, preocupem-se em servir ao irmão. Ali, ou este é o segredo para que vocês ocupem um lugar de destaque no reino de Deus, ou para que vocês sejam considerados de forma relevante por Deus. E Jesus também deixa claro que não cabe a ele essa designação, porque tudo já está planejado por Deus. É Deus quem escolhe quem Ele quer e coloca na missão que Ele entende ser a melhor. A nós cabe apenas obedecer, cumprir aquilo que Deus tem de propósito para a nossa vida. Porque para Ele, repito, não importa se a função que nós exerceremos no mundo é grande ou pequena aos olhos da sociedade, porque aos teus olhos ela tem a sua grandeza própria, a sua grandeza em essência, porque ela reflete a própria vontade de Deus. Um Deus, o qual Jesus revela que não veio para servir. Jesus revela aos seus discípulos: olha, eu sou o Filho de Deus, eu e o Pai somos um, e eu vim para servir, eu não vim para ser servido. Para que todos olhem para Jesus e o tenham ali sempre como um grande modelo de fé, ou um grande modelo de vida, na verdade. E quando nós refletimos esta palavra e associamos ela com os nossos dias de hoje, o ensinamento de Jesus continua sendo o mesmo. Jesus está falando para mim e para você hoje, para que nós não nos preocupemos com tudo aquilo que nos dá glórias e poder no mundo, que nós não nos preocupemos em buscar a todo instante funções, cargos importantes ou de relevância diante da sociedade em que vivemos. Que nós não tenhamos isso como prioridade, mas que nós priorizemos ter uma participação de destaque no reino de Deus, fazendo aquilo que Jesus ensinou aos discípulos naquele tempo, servindo os irmãos. É isso. Esse é o grande segredo. Esse é o grande testemunho de amor que nós manifestamos no mundo. Nós amamos a Deus sobre todas as coisas e amamos ao nosso irmão como a nós mesmos, como Jesus nos amou. Percebam que esse testemunho de amor está justamente em nós não medirmos esforços para melhorar de alguma forma a vida do nosso irmão, para trazer a este irmão paz, serenidade, para trazer a esse nosso irmão uma consciência daquilo que verdadeiramente é importante para ele, e assim nós vamos
nos salvando, porque estaremos cumprindo a missão que Jesus nos designou e estaremos contribuindo para a salvação de outros. Essa é a dinâmica instaurada por Jesus ou revelada por Ele quando esteve entre nós. Esta é a verdade do Pai. Nós precisamos fazer esse caminho de volta para Deus, mas nós precisamos, para que isso se efetive, cumprir esta missão. A missão de absorver a palavra de Deus, sermos submissos a ela, supervenientes a ela, e a partir desse contexto nós servimos ao irmão com muita caridade, com muito amor. Muito bem, essa foi a palavra que Jesus colocou no coração de todos nós no dia de hoje. Que nós possamos tomar posse dela, que nós possamos compreender este Jesus que faz a sua passagem por este mundo, que revela toda a sua paixão, morte, todo o seu calvário, mas que ao contrário dos discípulos daquela época, que nós possamos focar na sua ressurreição, que nós possamos compreender que o Deus que professamos a nossa fé, que o Jesus que nós cremos, Ele está ressuscitado e Ele habita no meio de nós, Ele habita em nós, pois somos templo do Espírito Santo, e que possamos assim vivermos bem a nossa caminhada de fé, tendo sempre em mente a necessidade de servir ao nosso irmão. Se essa palavra de alguma maneira foi importante para você, deixe o seu comentário, o seu like e até amanhã com mais uma reflexão do Santo Evangelho de Jesus.